Há pessoas que, ao entrar em um ambiente, não precisam fazer nada para serem notadas. Não são as que falam alto, nem as que riem com facilidade, muito menos aquelas que pedem licença para existir. Você as sente antes mesmo de vê-las. E, por mais que tente, não consegue explicar por quê. Não é carisma, não é sorte, tampouco herança genética. É algo mais profundo, uma presença que impõe respeito antes mesmo de uma palavra ser dita. E aqui está a verdade incômoda que ninguém gosta de admitir: você ainda não a possui. Hoje, quando chega a um lugar, passa despercebido. Quando fala, interrompem você. Quando se dedica, oferece tempo, energia e lealdade, ainda assim é ignorado. Essa sensação de invisibilidade não é coincidência. Você tem jogado pelas regras erradas. Em vez de ser lembrado, tem buscado ser querido. Em vez de ser inegável, tem tentado ser agradável. E o mundo, de forma silenciosa e implacável, tem castigado você por isso. Mas e se isso mudasse a partir de agora? E se existisse uma estrutura psicológica por trás dessa presença marcante, algo que um pensador como Maquiavel já compreendia séculos atrás? Um método para construir uma aura que não implora por atenção, mas a domina. Que faz com que manipulações escorram por você como água. Que transforma o silêncio em poder absoluto. É exatamente isso que vamos explorar aqui. Não se trata de teoria vazia ou motivação passageira. É uma ferramenta. Mas entenda uma coisa: depois que você enxergar como essa aura é construída, não conseguirá mais deixar de percebê-la. Passará a identificar quem a possui de verdade, quem apenas a imita e como as massas se curvam diante daqueles que a dominam. Fique até o final, porque o último princípio é o que realmente faz a diferença, e a maioria nunca terá acesso a ele. Comecemos pelo básico: o que é, de fato, essa aura? A maioria se engana ao confundi-la com autoconfiança. A confiança pode ser fingida, a aura, não. Também não é agressividade. A agressão é barulhenta, a aura é silenciosa. Ela existe no espaço entre o que as pessoas veem e o que não conseguem decifrar. É a distância entre sua superfície e suas profundezas. Quando bem construída, essa lacuna se torna magnética, perturbadora, perigosa. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos conseguem tocar. Leia isso de novo: todos podem ver, poucos podem tocar. Essa é a base de tudo. As pessoas não reagem ao que você é, mas ao que percebem que você é. E percepção não tem a ver com verdade, mas com teatro. Um teatro estratégico. A aura perigosa se constrói sobre um paradoxo: você precisa parecer calmo, mas transmitir uma imprevisibilidade latente. Precisa dar a impressão de controle, mas sugerir que algo incontrolável pulsa sob a superfície. Precisa estar presente, mas de alguma forma inalcançável. Não é contradição, é tensão. E é justamente essa tensão que prende a atenção. Pense nas pessoas que já o deixaram desconfortável. Não eram as violentas, nem as barulhentas. Eram as quietas, aquelas cujo sorriso não chegava aos olhos. As que ouviam mais do que falavam. As que faziam você sentir que sabiam algo que você desconhecia. Essa é a aura. E ela não é herdada, é projetada. Primeiro princípio: torne-se indecifrável. No instante em que alguém consegue prever suas reações, você perde o respeito. Essa é uma lei psicológica. A incerteza gera valor, a previsibilidade, desprezo. Quando as pessoas sabem exatamente o que você vai dizer, como vai reagir ou o que vai tolerar, deixam de vê-lo como uma ameaça. Passam a tratá-lo como um objeto. Maquiavel entendia isso como poucos. Ele escreveu que um príncipe deve tomar cuidado para que nada saia de sua boca que não esteja repleto de misericórdia, fé, integridade, humanidade e religião. Mas note o que ele não disse: não falou para ser essas coisas. Falou para parecer. Porque, no momento em que você revela tudo, se torna controlável. Mentes previsíveis são mentes de marionete. E marionetes não constroem impérios. Então, o que fazer? Pare de se explicar.
Cada justificativa é uma confissão de que você precisa da compreensão alheia, de que a opinião dos outros tem poder sobre você. Os perigosos não explicam. Eles agem e deixam que os outros preencham o silêncio com suas próprias interpretações. Pare de reagir no impulso. Faça uma pausa. Deixe o silêncio se estender. A maioria das pessoas corre para preencher o vazio. Você? Deixa que ele respire, que os outros se contorçam. Quem controla o ritmo controla a narrativa. Pare de compartilhar seus planos. Seu próximo movimento deve ser invisível até que já tenha acontecido. Quando perguntarem o que está fazendo, sorria, mude de assunto, não dê nada. Porque mistério não é ausência de informação, mas presença de implicação. A aura perigosa exige contenção psicológica, não frieza. Você sente tudo, só não transmite tudo. E é justamente nesse espaço, entre o que você vive e o que revela, que reside seu poder. Segundo princípio, domine sua presença física. Seu corpo fala antes mesmo que você abra a boca. Isso não é metáfora, é neurociência. Em milissegundos, o cérebro das pessoas já o classificou, ameaça ou não ameaça, líder ou seguidor, alguém a ser respeitado ou ignorado. E você tem falhado nesse teste não por fraqueza, mas porque nunca aprendeu as regras do jogo. A aura perigosa começa no físico. Diminua o ritmo. Tudo, sua caminhada, seus gestos, sua fala. A pressa sinaliza ansiedade, indica que você está tentando acompanhar algo fora de si. Os poderosos se movem como se o tempo se curvasse ao redor deles. Cada movimento é intencional. Cada pausa, escolhida. Ocupe espaço. Não de forma agressiva, mas deliberada. Afaste os pés. Mantenha as mãos visíveis e imóveis. Elimine os gestos de autoconforto, tocar o rosto, cruzar os braços, mexer em objetos. Esses são sinais de caos interno. Os perigosos parecem imóveis mesmo em movimento. Mantenha o contato visual por mais tempo do que o confortável. Aqui, a maioria fracassa. O contato visual é uma negociação de domínio. Quando você desvia o olhar primeiro, se submete. Quando segura por um segundo a mais, estabelece algo primitivo, silencioso, algo que faz com que as pessoas se lembrem de você. Além disso, a maior parte da ansiedade vive em respirações curtas. Quando você desacelera a respiração, acalma o sistema nervoso. E as pessoas percebem isso. Elas sentem a calma da mesma forma que sentem o medo. E isso se irradia. Maquiavel nunca escreveu diretamente sobre isso. Ele falava com príncipes, não sobre a psicologia individual da presença. Mas tudo o que ensinou era sobre projeção de poder. E a projeção de poder começa no corpo antes de chegar à estratégia. Sua presença física é sua primeira arma. Afie-a. Terceiro princípio, domine a imprevisibilidade estratégica. Aqui, as coisas ficam mais sombrias. A consistência é inimiga da aura perigosa. Ser sempre gentil torna você explorável. Ser sempre irritado torna você manipulável. A ausência estratégica não é sobre jogar jogos de poder mesquinhos. É sobre ensinar ao mundo como tratá-lo. Quando você está sempre disponível, ensina às pessoas que sua atenção é barata. Quando some, ensina que sua presença é um privilégio. E privilégios não são desperdiçados. O perigoso não se explica. Não justifica suas ausências. Não pede permissão para se retirar. Ele simplesmente vai. E quando retorna, não há desculpas, apenas o peso de sua presença renovada. As pessoas notam. Elas sentem. Elas começam a se perguntar: onde ele estava? O que estava fazendo? Por que não me disse? E nessas perguntas, você já venceu. Porque agora elas estão pensando em você quando você não está lá. E isso é poder. Mas cuidado, a ausência não é um truque. Não é uma tática para manipular. É uma disciplina. Se você some apenas para provocar reações, está jogando um jogo pequeno. A verdadeira ausência estratégica vem de uma vida tão rica, tão cheia de propósito, que sua presença se torna opcional.
Você não some porque quer atenção. Você some porque tem coisas mais importantes a fazer. E é essa indiferença calculada que torna sua presença magnética. O sétimo princípio: domine a arte do silêncio seletivo. Falar é fácil. O difícil é saber quando não falar. A maioria das pessoas fala por medo do silêncio. Elas preenchem o vazio com palavras vazias, com opiniões desnecessárias, com confissões que não pediram. Elas acreditam que falar as torna relevantes. Na verdade, as torna previsíveis. O perigoso sabe que cada palavra é uma moeda. E ele gasta apenas quando o retorno é garantido. Quando alguém faz uma pergunta, ele não responde imediatamente. Ele pausa. Avalia. Decide se vale a pena gastar sua moeda. Às vezes, a melhor resposta é um sorriso que não se explica. Às vezes, é um olhar que diz mais do que qualquer palavra poderia. Às vezes, é o silêncio absoluto. Machiavelli escreveu: os homens são tão simples que quem engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Ele não estava falando de mentiras. Estava falando de omissões. De verdades parciais. De respostas que não são respostas. Porque o silêncio é a arma mais afiada de quem entende o poder. Ele deixa espaço para a imaginação do outro trabalhar. E a imaginação sempre preenche os vazios com o que mais teme ou deseja. O oitavo princípio: torne-se um espelho, não um livro aberto. As pessoas amam falar sobre si mesmas. Elas adoram se sentir compreendidas. Então, dê a elas o que querem. Ouça. Faça perguntas. Deixe que se revelem. E enquanto elas falam, você observa. Você aprende. Você coleta informações sem gastar nenhuma. Mas cuidado, ser um espelho não significa ser passivo. Significa refletir o que serve aos seus objetivos. Se alguém tenta provocá-lo, não reaja. Devolva a provocação com uma pergunta: por que isso te incomoda? Se alguém tenta impressioná-lo, não elogie. Pergunte: o que você espera que eu pense disso? Você não está ali para validar. Você está ali para entender. O perigoso não se deixa ler. Ele lê os outros. E enquanto eles tentam decifrá-lo, ele já os decifrou. Essa é a simetria que define o poder. Você sabe deles. Eles não sabem de você. E essa incerteza os mantém em alerta. O nono princípio: construa sua lenda. As pessoas não seguem fatos. Elas seguem histórias. E a história que contam sobre você é mais importante do que a verdade. Então, controle a narrativa. Não com mentiras, mas com seleção. Com ênfase. Com omissões estratégicas. Se você tem uma vitória, não a conte inteira. Conte apenas o suficiente para que imaginem o resto. Se você tem uma derrota, não a esconda, transforme-a em uma lição. Se alguém pergunta sobre seu passado, dê uma resposta que levante mais perguntas do que responda. Machiavelli entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que a reputação é construída não pelo que você faz, mas pelo que as pessoas acreditam que você fez. Então, alimente as lendas. Deixe que sussurrem sobre você. Deixe que exagerem. Porque a realidade nunca será tão interessante quanto o mito. E por fim, o 10º princípio: nunca seja o mais interessante na sala. O perigoso não precisa competir por atenção. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa ser o centro das atenções. Porque ele já é o centro, mesmo quando não está falando. Sua presença deve ser como um campo gravitacional, invisível, mas irresistível. As pessoas sentem sua influência sem perceber. Elas se aproximam sem saber por quê. Elas o respeitam sem que você precise exigir. E quando você finalmente fala, suas palavras carregam o peso de todo o silêncio que as precedeu. E quando você age, seus movimentos carregam a força de toda a paciência que os sustentou. Porque o poder não está no que você faz. Está no que você escolhe não fazer. No que você escolhe não dizer. No que você escolhe não ser. E é assim que se constrói uma aura perigosa. Não com barulho.
mas com o que você guarda. Não com o movimento, mas com o que você contém. Porque no fim, o verdadeiro poder não é o que você mostra. É o que você esconde. Disponibilidade é uma forma de se desvalorizar. Cada vez que você responde no mesmo instante, está dizendo que nada em sua vida é mais importante do que aquela mensagem. Cada vez que você está presente em todos os encontros, está sinalizando que sua presença não tem custo. Retire-se. Não com espetáculo, mas com quietude. Deixe que se perguntem onde você está. Deixe que sintam o vazio que sua ausência cria. Deixe que falem de você enquanto você não está ali. Porque quem é comentado na ausência tem mais poder do que quem é ignorado na presença. Isso não é manipulação. É preservação de valor. Você não é infinito. Seu tempo não é infinito. Sua energia não é infinita. Trate-os como os recursos escassos que são, e os outros começarão a fazer o mesmo. A aura perigosa se constrói, em parte, na ausência porque o que não pode ser visto o tempo todo se torna impossível de esquecer. Mas se a velhice sabia algo que a maioria jamais compreenderá, a aura perigosa não se trata de ser perigoso. Trata-se de ser tão profundamente dono de si que os outros não conseguem encontrar seu ponto de ruptura. Eles procuram, testam, e não encontram nada. É isso que o torna perigoso. Não a violência, não a crueldade, não a agressão, mas a impenetrabilidade. A completude. A sensação de que você é um circuito fechado, gerando sua própria energia, sem precisar de nada que eles possam negar. A maioria das pessoas anda por aí com a fiação exposta. Qualquer um pode estender a mão e acionar seus interruptores. Qualquer um pode acessar sua vergonha, seu medo, sua necessidade de aprovação e, uma vez acessados, esses pontos as tornam controláveis. Os perigosos aprenderam a se blindar. Não das emoções. Não da conexão. Da dependência. Eles construíram uma soberania interna tão absoluta que as circunstâncias externas se tornam clima, não alicerce. Você pode construir isso. Mas vai custar conveniência. Vai custar o conforto de ser plenamente conhecido. Vai custar algumas relações que só existiam porque você era fácil de acessar. Em troca, porém, ganhará algo que a maioria jamais experimenta, a sensação de entrar em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer caos, e saber que nada ali tem poder sobre seu estado interno. Que ninguém presente é capaz de abalar o que você construiu. Que seu silêncio é mais alto do que o barulho deles. Essa é a aura perigosa. E agora você sabe como erguê-la. A questão não é se isso funciona. A questão é se você vai implementar. A maioria não vai. A maioria vai observar, concordar e não mudar nada. Continuarão esquecíveis. Continuarão controláveis. Mas você chegou até aqui. Isso significa que algo diferente habita em você. Algo que se recusa a ser ignorado. Algo que sabe que você foi feito para mais do que ser deixado de lado. Deixe que esse algo vença.